Flamengo estreou no Carioca perdendo, com o time sub-20, mais alguns jogadores que a princípio não vão ser aproveitados, estão sendo testados, e para mim essa derrota foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o Flamengo nesse jogo, e quem vê os meus vídeos passados talvez entenda por que eu tô falando isso, e eu vou explicar logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar da partida entre Flamengo e Boa Vista, que acabou de acontecer lá em Aracaju, Sergipe, estreia do Campeonato Carioca. Flamengo ainda sem o time principal, jogou com 90% do time do Sub-20, mas com algumas peças que são do elenco acima do Sub-20, que já integravam o elenco principal, e não foi bem, perdeu de 2-1 com o gol do Carlinhos. E talvez você esteja se perguntando por que eu disse na abertura que isso foi bom para o Flamengo, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. A gente vai explicar já já. Antes disso, lembrando a vocês, primeiro, para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhar os vídeos com os amigos, com a família, comentar aqui depois que eu desenvolver um pouquinho mais esse raciocínio, explicar para vocês por que eu tô dizendo isso. Comenta pra gente seguir discutindo esse assunto, e também não se esquece de se inscrever nas outras redes, me seguir no @LucãoVital no Instagram, no YouTube e no Twitter, no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Estamos crescendo bastante, principalmente nas redes de vídeo curto, no Kawaii e no TikTok. A gente está com alguns vídeos com uma visibilidade bem grande, e já no Instagram e Twitter conto muito com o apoio de vocês pra gente conseguir aumentar o engajamento, aumentar a visibilidade por lá, beleza? Então vamos pro jogo. Flamengo, primeiro tempo bem ainda lento, sem agredir muito o adversário. Tomou um gol aos 36 do Zé Vitor do Boa Vista. No segundo tempo fez o gol com o Carlinhos aos 56, 11 do segundo tempo, e 10 minutos depois o Raí do Boa Vista fez o gol. Eu vou centralizar um pouco mais os meus comentários nos jogadores do profissional, do time principal, que estão meio que numa fase de testes para ver se eles devem ou não ser aproveitados no time principal. E aí eu vou dividir em duas partes aí. Uma delas faz parte só o Lohan, porque ele é um cara que está sendo testado com 3 possibilidades. Uma é integrar o elenco principal e jogar o ano de 2025 todo com o elenco principal. A segunda é jogar com o Sub-20, e aí seria um regresso, porque ele é um cara que prometia muito, chegou a subir, mas não entregou tudo que ele promete ainda, e talvez seja o caso dele jogar um ano a mais na base. E a terceira delas é ser negociado, ser emprestado ou ser vendido, porque apesar dele não ter demonstrado tudo o que sabe ainda, é um cara que tem muito mercado na Europa. Alguns times grandes já sinalizaram possibilidade de propostas bem robustas, e até acho que esse Carioca vai servir muito como vitrine, mas aí ele precisa jogar bola. Então vamos lá para o jogo, para alguns destaques. Primeiro, é um cara que eu particularmente não entendo por que o Flamengo insiste tanto, e também desconfio de algumas coisas aí, que é o Thiaguinho. O Thiaguinho é um cara que foi contratado junto ao Náutico, sei lá quando, isso já deve ter uns 4 anos, por aí, e nunca vinga, e é emprestado e volta, e é emprestado, volta, nunca demonstrou o futebol que ele já demonstrou potencial de ter. Já jogou bola em alguns times menores, quando era novo, mas nunca jogou muita bola. E o Flamengo insiste em tentar
fazer o garoto vingar. E hoje, mais uma vez, ele tenta, corre, busca, mas erra quase todas as escolhas. Ele é um jogador que as decisões que ele toma são muito ruins, mas muito ruins. E tecnicamente ele não está entregando. Ele não consegue entregar no Flamengo. E é um cara que o Flamengo já tinha que ter desistido de emprestar e tinha que vender. Ou rescindir o contrato. É um cara que fica recebendo salário e não vinga, não rende. Então, primeiro a receber a cornetada do Lucão é o Thiaguinho, que não tem como. Tem o Carlinhos também, que fez o gol, mas fez um gol de rebote, ali na cara do gol, de cabeça. Até uma finalização de rebote a 2 metros do gol, ele conseguiu dar uma finalização fraca, que acabou sendo útil, porque tirou a reação do goleiro. O goleiro acho que esperava uma cabeçada mais para baixo e mais forte. A cabeçada fofa por cima deu certo e fez a bola entrar. Mas ele em campo, olha, tem uma página até, acho que é Flamengo... Não, Coluna do Fla, postou um short dele de 1 minuto de Carlinhos em campo. O cara anda, os botes que ele dá pra cobrir, assim, pra dar uma pressão na frente são nulas. E, assim, na minha opinião, esse gol não pode mudar em nada o destino dele, que é não ser aproveitado, é ser negociado. Parece que o Vitória tá vindo atrás. Teve uma sondagem também lá do Japão, se eu não me engano, e ele deu uma entrevista depois do jogo também, falando um pouco. Deixa eu pegar aqui até o trecho que ele falou. Primeiro ele respondeu: todos que estão no Flamengo têm capacidade para vestir a camisa, ninguém caiu de paraquedas ou veio por empresário. Aí o repórter retrucou com a segunda pergunta: você fica no Flamengo? Aí ele: não sei. Isso é bom, pra mim é bom, porque já se ele não tá dizendo com certeza que fica, e nem alguma coisa no sentido, vou fazer o possível pra ficar, alguma coisa um pouquinho mais otimista, significa que ele já deve ter alguma coisa em andamento, talvez aí pro Vitória. Então, o Carlinhos não pode ficar, ele não tem futebol pra jogar no Flamengo. Não tem. Infelizmente, ele não tem bola pra jogar no Flamengo. Então, é aí o segundo destaque que eu faço negativo, e aí hoje já adianto que não tem destaque positivo, tá? Então, e aí o terceiro deles, e pra mim o mais urgente possível, é o Pablo, zagueiro. Porque um cara que não foi aproveitado em praticamente jogo nenhum do Botafogo, que teve inúmeros campeonatos pra jogar, foi até o final de todos eles, inclusive vencendo 2 deles, o Brasileiro e a Libertadores. Ele jogou 100 minutos o ano todo. Teve uma lesão, mas jogou só 100 minutos o ano todo. Então, tem que ser muito otimista, tem que saber de alguma coisa muito sobrenatural para achar que o Pablo ia voltar a entregar um futebol minimamente aceitável para integrar o elenco do Flamengo em 2025. E aí, nesse primeiro jogo, deu a lógica, ele não jogou nada, lento demais, na minha opinião, falhou, principalmente no segundo gol, ficou no meio ali olhando para os dois lados, a bola pingando dentro da área e ele sem reação nenhuma. E aí meteram a faixa de capitão nele, provavelmente pela idade, porque é o cara mais velho ali em campo, mas é um cara que o Flamengo precisa, basicamente, falando bem diretamente, precisa se livrar. E aí é mais difícil do que qualquer outro desses aí que a gente está citando para o Flamengo por causa do salário. O Pablo, acreditem se quiser, ganha por volta de 600 mil reais no Flamengo por mês, tá? É um cara que se destacou aqui no Brasil jogando pelo Corinthians, depois foi para a Europa, já tinha ido para a Europa antes, foi para o Corinthians, depois voltou para a Europa, jogando na Rússia, se eu não me engano, e estava bem por lá, por isso chegou relativamente valorizado. Mas é um cara que não dá nem para cogitar
que ele seja uma opção. É melhor botar uma molecada da base, uns zagueiros aí da base. Já tem o João Vitor que tá lá nos Estados Unidos. Então, é um cara que a gente não pode correr o risco dele entrar, porque se ele entrar, é perigo de entregar algum gol, de fazer alguma besteira. Então, é complicado. Complicado. Agora, se a gente tem alguma coisa aí para tirar de positivo desse jogo, eu vou destacar, assim, sem também muita ênfase, tá? Dois caras aí, um bem assim no neutro, porque não fez nada demais, que é o zagueiro Cleiton. Nada demais também, tá? Não fez nada demais, mas é um cara que... E eu tô destacando, não é por nada que ele fez defensivamente. A defesa, a dupla de zaga foi muito mal hoje, mas por conta de alguns passes que ele acertou, principalmente passes longos, que eu achei interessantes. Esses passes longos do Cleiton, que acertou bastante, uma quantidade boa aí de passes longos do Cleiton. E outro cara que eu destaco um pouco positivamente, mas vamos falar dois, são os dois laterais, o Zé Wellington e o Daniel Salles, que demonstraram aí uma certa consistência, mas também nada que encha muito os olhos para esse jogo, pelo menos. Então, fica aí o que eu consegui enxergar nesse jogo. Espero que outros caras tenham mais oportunidades. Teve o Chola que correu, que buscou, mas não mostrou nem de longe o que ele já demonstrou em outras partidas. O Messi paraguaio, o Jorge Mora, acabou não entrando, e é um cara que a gente espera poder ver. Outros jogadores aí que também jogaram, Felipe Tereza, Guilherme, ninguém conseguiu mostrar nada muito consistente. Teve um jogador no primeiro tempo, o Fabiano, o volante, não dá nem pra falar carequinha, porque todos os moleques, a maioria deles estava careca já do trote. Mas assim, aqueles caras que você vê uma troca de passe, uma movimentação, você até desperta certa esperança. Mas hoje não dá pra destacar nenhum deles. Até os que eu falei não dá pra destacar muita coisa não. O Flamengo hoje muito mal, muito apático, sem agredir na marcação na frente, sem aquela vontade de ganhar. E isso, além do fato dos jogadores, que tem que ser responsabilidade dos jogadores, isso eu boto na conta também do treinador. E aí eu não sei exatamente como o treinador que estava hoje à beira do campo, que fugiu o nome agora, se é o padrão dele, mas pelo menos em entrega de marcação, em garra, o Felipe Luiz não deixa o time dar aquela esmorecida, aquela baixada de ritmo. Então, talvez com o Felipe Luiz à beira do campo, o time não tivesse essa postura meio ainda desencontrada, meio perdida em campo, sem aquele foco que qualquer time precisa ter, e acabou finalizando isso com a derrota. E por que eu acho que isso tudo foi bom pro Flamengo? Aí chega o finalmente do vídeo. Por quê? Isso tudo que aconteceu, e aí eu tô falando dos jogadores acima dos 20, tudo isso que aconteceu é esperado. São jogadores que não entregaram nada no Flamengo até agora, e praticamente ninguém tinha esperança de que eles entregassem. Desses aí, o Lohan, a gente espera que ele desponte. E aí é um cara que eu ainda tenho boas esperanças. Agora, Thiaguinho, Pablo, Carlinhos, tem que vazar do Flamengo, tem que sair. Então não adianta mais insistir nesses caras. Inclusive nos próximos jogos eu já colocaria garotos da base para tentar ver quem que se destaca mais. Tem um garoto que tá jogando a copinha, o Felipe Lima, o número 9, que ele é muito mais jogador do que Carlinhos.
com certeza agregaria muito mais aí no ataque do Flamengo. Ele ontem no jogo da Copinha contra o São Bernardo fez um dos gols, deu passe para outros 2 gols, é grande, já tem corpo, não teria esse problema de questão física, jovem, é um cara que com certeza ia agregar muito mais. Por exemplo, isso eu tô falando um exemplo só. Tem muito mais gente aí que com certeza ia dar mais movimentação, mais coração do que os caras que estão lá acima dos 20 anos. Tem dois zagueiros, tá? Um dos zagueiros me fugiu o nome do que tá jogando a Copinha. O outro é o Johnny, o canhoto. Mas até acho que esse menino que eu esqueci o nome agora tem mais corpo. Poderia facilmente estar ali no lugar do Pablo. E o Flamengo tem muito garoto bom. Mas falta, primeiro, colocar a galera pra treinar junto. Muito dessa coisa do time estar perdido hoje foi porque jogaram ali alguns mais velhos no meio de um time que já era entrosado junto, então fica difícil eles terem alguma organização, alguma coisa ensaiada, treinada. Então, completo desastre hoje, e pra mim foi bom porque reforçou a necessidade urgente desses caras saírem do Flamengo, os 3 principalmente, Thiaguinho e principalmente, muito principalmente, Carlinhos e Pablo. Tem que ir embora, não tem o que pensar. Então, por hoje era isso. Quero ouvir de vocês se vocês concordam com essa minha opinião, que tem como tirar um lado bom, uma utilidade desse resultado. E se vocês concordam que esses caras não tem muito o que render mais, não tem onde mais espremer para ver se sai alguma coisa do Flamengo, para eles renderem no Flamengo especificamente. Porque o Carlinhos é desses caras aí que, pra carioca, ele faz gol, mas a gente sabe que pode fazer um golzinho aqui, outro ali, e depois não vai render nada. Então era isso. Lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, curtir o vídeo também, compartilhar com os amigos, com a família, comentar o que vocês acham. Me ajuda também me seguindo nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter, no X, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Até a próxima, pega a visão, segue o Lucão. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!